Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 3 de março de 2018. Diretor e vice são presas por queimar livros didáticos dentro de escola. Parte 2. Às vésperas do início do ano letivo, diretor e vice-diretora da Escola Estadual Ana Cuevas Guimarães, de Salto de Pirapora SP, foram presas neste domingo 28 após serem flagradas queimando livros didáticos e documentos da escola. De acordo com o delegado Gilberto Montenegro, responsável pelo caso, a vice contou que colocou fogo nos cadernos e livros a mando da diretora. O material se transformado em uma pilha de cinzas localizada na quadra da escola. Houve o crime de incêndio em prédio público, crime de dano qualificado e inutilização de documentos públicos. Elas disseram que estavam limpando e vendo a cena não tem nada de limpeza. Existe um procedimento de destinação para esse tipo de material, que não foi feito, afirma. Os guardas municipais que estiveram no local foram chamados por moradores assustados com a quantidade de fumaça que saía da quadra. Quando a equipe chegou na escola, flagrou a vice-diretora ateando fogo nos livros. Algumas crianças brincavam na quadra no momento, mas ninguém ficou ferido. Como quase tudo foi queimado, a polícia não sabe ao certo a quantidade de material destruída. O Instituto de Criminalística foi chamado para fazer uma estimativa e constatar os danos. Em nota, a TV Tem, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, por meio da Diretoria de Ensino de Votorantim, informou que não haverá prejuízo para os alunos no início de ano e que a atitude das docentes está sendo investigada pela polícia. Ainda em nota, a pasta disse que tomou todas as medidas administrativas e abriu um processo para apurar o caso e colaborando com a investigação policial. Ainda em nota, o Estado finaliza dizendo que esse é um caso isolado e o correto seria enviar o material para descarte após o processo de reciclagem. Segundo a Polícia Civil, documentos do programa Escola da Família estavam perto do material queimado, mas foram recuperados. A arte imita a vida e a vida imita a arte, neste caso com a vida imitando a arte, como revela a notícia divulgada no início de janeiro que o cineasta norte-americano Ramin Barani assumirá a realização, argumento e produção executiva do filme. A nova adaptação do livro Fahrenheit 451, um romance do escritor norte-americano Ray Bradbury, será produzida pela HBO Films e contará com Alan Gasner, Vikings e Peter Jaisen, dividindo assim a produção com Barani. O livro de Ray Bradbury descreve-nos a história de um futuro dominado por um governo opressor e acompanha a história de Guy Montag, um bombeiro que tem como missão incendiar livros, que são considerados inúteis e fontes de improdutividades e frustrações. Ao atender a chamada numa casa que era uma verdadeira biblioteca clandestina, Montag passa a furtar livros e questionar o status quo após conhecer uma mulher não conformada com o regime vigente. O livro foi adaptado para os cinemas pelo influente cineasta francês François Truffaut, em 1966, onde o cineasta contou com Oscar Werner no papel principal e com banda sonora do icônico Bernard Herrmann. O filme de Truffaut foi inclusive indicado ao Prêmio Leão de Ouro no Festival de Veneza. A leitura edifica em nossa alma as lições que são introduzidas em nossa consciência através da exemplificação de verdades que todos nós vivemos. O bom aluno é aquele que sabe que para uma boa jornada é indispensável a disposição para o estudo e que através do ensinamento a caminhada se torna muito mais suave. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece que a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral.
Quando vemos, pois, homens de ciência, que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores, que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se. Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele, do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Na espiritualidade o estudo é constante, tanto quanto o intercâmbio do conhecimento adquirido, assim cada obra escrita segundo os ditames da espiritualidade amiga e de luz é fonte de sabedoria e de verdades que tornarão sempre a vida mais leve e o fardo mais justo. Aprendam e vejam como é belo o aprendizado, sobretudo pelo romance da vida real de muitos daqueles que ainda se amam eternamente, mas sobre eles mesmos reside o amor a Deus e a Jesus, como sendo o caminho que levará à verdadeira e duradoura paz e felicidade. Jamais se percam pelo caminho da ociosidade intelectual, mas busquem sempre fortalecer a sua inteligência, pois a riqueza adquirida estará sendo acumulada em sua alma, e estará com você seja onde estiver. Mas não percam, também, sempre a oportunidade de serem para o outro livro através do qual valiosas lições de vida sempre poderão ser aprendidas, pois todos nós somos um forte, belo e desafiador romance. Esta leitura sobre o suicídio nos remete à importância da leitura espírita, pois com a exceção daqueles atos cometidos pela loucura e pela embriaguez, todos os demais podem ser contidos quando a lição de que todos carregam seus fardos, mas que, após a luta da qual necessitamos contra nossos vícios, o amanhã será sempre fonte de muita alegria e paz de espírito. A literatura espírita é muito vasta por abordar os temas mais variados sobre a vida e as leis universais, nos revelando experiências espirituais que os mentores relatam com tamanha riqueza de detalhes, nos trazendo conhecimentos necessários para vencermos as nossas imperfeições e concluirmos a nossa missão existencial de forma adequada. É muito bom ler, dedicar algumas horas do nosso dia para se instruir, se conectar com boas energias. É muito interessante meditarmos a cada linha daquilo que estamos lendo, para melhor assimilarmos o conhecimento adquirido e colocarmos em prática no dia a dia. Não podemos nos esquecer que aqueles espíritos endurecidos encarnados ou desencarnados que não desejam ser ajudados e socorridos naquele momento, não deixarão de ter benefícios, pois mesmo que não queiram aceitar aquelas linhas, em seus corações será semeado o bem, que pouco a pouco, irá florescendo até que estejam preparados para o socorro fraterno. E aqueles espíritos necessitados, que não são maus, mas ignorantes sobre a vida no mundo espiritual, poderão ou ouvir a nossa leitura realizada em voz baixa, ou ao lerem conosco, receberão as palavras necessárias que precisavam ouvir para serem consolados ou para confortar suas angústias, abrindo caminho para que os espíritos amigos possam ajudá-los socorrendo estes irmãos. Se o Espiritismo foi a sua escolha, então assuma a sua responsabilidade como cristão, e dedique-se ao estudo das obras espíritas.
É necessária a leitura cotidiana para sermos melhores trabalhadores, médiuns mais esclarecidos, frequentadores mais receptivos, e como cidadãos sermos mais responsáveis e conscientes do bem que podemos fazer a nós e aos outros. Se for de um outro segmento religioso, o conselho é o mesmo. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de março de 2018, por Feijão.